Olá a todos, eu sou Tatiane Miner e hoje eu trago um tema muito interessante para a discussão. A pergunta é: eu sou narcisista? Nesse vídeo eu trago informações do livro Rethinking Narcissism, do Dr. Craig Malkin. A tradução do livro é Repensando o Narcisismo. Primeiro de tudo, para responder a esta pergunta, você deverá fazer um passeio, um reconhecimento dos seus comportamentos. Lembrando que o narcisismo ele existe em uma escala que vai de traços até o transtorno da personalidade narcisista, propriamente dito. Verifique então, quando você for analisar os seus comportamentos, verifique se você necessita com frequência se sentir especial. Procure por pistas e gatilhos e reflita se nas relações, como retorno das suas ações, você precisa se sentir especial. Você também precisa focar nos seus medos que estão aí, escondidos no seu interior, que são os sentimentos de inadequação, medo de ser abandonado. De alguma maneira, todos nós temos isso enraizado por conta do nosso sofrimento na infância. Mas pessoas que são extremamente narcisistas, particularmente, são mais arrogantes. E essa é uma forma dessa pessoa tem de esconder esses medos, juntamente com a falta de empatia. E isso torna ela isolada ou bloqueada para vínculos seguros. O narcisista desliga os seus sentimentos e esta é a forma que eles conseguem sobreviver. Se você se desligar do anseio de ser cuidado, de viver em sociedade bem, não conseguir sentir confiança, você mesmo assim será dependente da aprovação de outras pessoas. E com essa atitude de desligar os seus sentimentos, isso também bloqueia a sua empatia. Quando eu encontro uma pessoa extremamente narcisista, eu peço a ela que arregace as mangas e comece a avaliar o seu comportamento. Veja esses padrões de exploração dos outros. Darei aqui alguns exemplos de como o narcisista explora os outros. Por exemplo, pedir emprestado e não entregar no dia, recorrente. Pedir emprestado e reclamar para pagar e continuar comprando. Usar desculpas sem lógicas para ter vantagens. Usar as outras pessoas para as suas necessidades, para que tenham as suas necessidades atendidas. Bom, não importa o que seja. Isso é exatamente o que uma pessoa adicta precisa. Ela se torna então dependente desta aprovação dos outros, da atenção. Não importa o que for preciso para ficar bem, posso mentir, roubar, trair, machucar os outros quando eu preciso me sentir especial ou quando eu preciso sentir o raio da droga. Exploração, direito sem mérito. Exemplo, querer presentes, regalias por nada, dar nada em troca, tornam as outras pessoas em drogas e apresentam, obviamente, uma escassez de empatia. Se você não consegue, você que está me ouvindo, não consegue trocar as suas necessidades por necessidades humanas reais de vínculo, conexão, confiança, cuidado, então você vai trocar as pessoas à medida que elas começam a mudar. Você precisa prestar atenção no que as pessoas mais próximas de você te dizem. Se elas dizem que você age de maneira arrogante, ou você fala muito de si mesmo, ou você age de forma impulsiva, ou você não consegue ouvir, ou você acaba diminuindo os outros com as suas ações. Ou você acaba sendo abusivo mesmo. Relembrando que nem todos os abusadores são narcisistas, e aqui mora um grande problema. Mas o abuso é inerente ao narcisismo, pois é uma forma de controlar os outros e um foco total no que se deseja obter. Melhor eu do que você. Esta é a lógica do abuso. Você tem que olhar bem de perto.
se você teve estresse pós-traumático na sua vida, pois isso pode estar alimentando os seus comportamentos narcisísticos. E o melhor jeito de superar esse sentimento, de se sentir um nada para o narcisista, ele se sente como um nada, então o melhor remédio é sentir-se como se fosse tudo. Essa é a única maneira de superar isso, né, para eles. Mas, de fato, deveriam olhar esses detalhes, procurar tratamento para o seu trauma, que está incrustado na sua infância. Os sintomas de estresse pós-traumático na infância deixam o indivíduo em um estado crônico de medo. E nós sabemos que esta é a base do narcisismo, o medo. Existe um estudo de uma cientista chamada Elsa Ronin que mostra o quanto o medo está presente, né, no narcisismo, quando o medo primitivo, né, e não saudável, que persiste no narcisismo patológico. Então devemos olhar o que está debaixo das camadas da consciência. Se você percebe que frequentemente, quando é contrariado, você se torna arrogante, se você fica com raiva, se você precisa então colocar-se na frente dos outros por uma competição, crave aí uma bandeira vermelha. Escreva esses comportamentos e pergunte a si mesmo: o que está por trás desse sentimento de vulnerabilidade, de inferioridade que é tão difícil para você? E é um medo de não se sentir aceito, inadequado de alguma forma. É o medo, muitas vezes, de ser exposto. É o medo do seu companheiro de fato não se importar com você. Qual é o motivo de agir dessa forma impulsiva? Essa forma impulsiva que você tem à medida que você não está satisfeito, procurar um outro romance rapidamente, onde você possa conseguir afirmação de forma fácil, um depois do outro, de galho em galho. Assim você nunca se preocupa, né? Você está completamente no controle. No controle que você precisa, né? Para que você possa ter os seus affairs, seus carros, seus namoros. Eu tenho controle sobre os meus desejos, eu não preciso me preocupar, tá tudo bem, eu tenho trabalho, eu tenho carro, tenho tudo. Por que eu vou me preocupar? Eu não me importo em pôr a minha vida nas mãos de outras pessoas. E isso acaba guiando a pessoa narcisista de mão em mão. E eles nunca entram em contato, então, com o que poderiam fazer eles crescer, esses sentimentos. Muitas mulheres narcisistas nem sempre saem correndo atrás de outro affair. Simplesmente exploram os seus amigos mais doadores para que ouçam a sua história e vejam o quanto essa pessoa foi vítima. O amigo dá apoio incondicional. Mas se o amigo disser: olha, você está errada aqui, aqui e aqui, você faz isso com todos os relacionamentos? Pronto. Você será desprezado. Você descartará. E levará, no mínimo, se você for amigo, né, levará no mínimo um tratamento de silêncio para casa. Pessoas narcisistas não conseguem ficar sem atenção de alguém, seja lá quem for. Mas se quiser fazer algo diferente disso, então desbloqueie a sua empatia. E o exercício que eu vou lhe passar agora, você pode fazer aí na sua casa. Escreva algo que você fez. E eu sei que é complicado, mas é necessário se dedicar. Não é só um dia, são todos os dias, né? É assim como um alcoólatra que vai fazer um tratamento no Alcoólicos Anônimos. Escreva algo que você fez que foi muito doloroso. Seja no casamento, no namoro, com amigos, com seu filho. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu ouvi de uma mãe narcisista, histriônica e borderline.
minha filha não se comportou muito bem durante o ano e o Papai Noel entregou a ela presentes. Porém, os presentes estavam todos quebrados. Bonecas quebradas, sem braços, sem olhos, riscadas, sem perna, destruídas, sem roupas. Ela contou aquilo sorrindo, na frente da filha dela, que já tem mais de 25 anos. Isso foi no dia de Natal. E as duas riram, nem preciso dizer o que a filha se tornou também, infelizmente. Mas o que está por trás disso? Perceba, né, que você se comportou de forma abusiva. Mesmo se essa relação já acabou, mesmo se foi lá no passado, o que eu quero que você faça é pense na pessoa com mais detalhes possíveis. Imagine só essa criança esperando o Papai Noel, recebendo esses brinquedos todos quebrados. Veja o olhar no seu rosto no momento que ela descobriu o ferimento, o momento que você sabe que foi você quem causou aquela dor. Agora perceba o que você sente. Ao notar esses sentimentos, uma pressão no peito, uma angústia, escreva aí com detalhes o que você sentiu. Desta forma, você trabalha a sua empatia. Pois agora você não precisa mais se preocupar em vencer. Você não precisa mais se preocupar em ser você o foco, né? Você não precisa se sentir a pessoa especial, nem aquela que precisa vencer, como eu acabei de dizer. Você precisa aí, caro amigo, cavar fundo e praticar esse exercício. Você precisa falar sobre os seus sentimentos, especialmente se você teve estresse pós-traumático, se você foi abusado. E divida isso com um terapeuta. Ou, se você está numa relação, abra o jogo com o seu parceiro. Vai ser assustador, eu sei. Você não terá todas essas paredes que você construiu a vida toda, todos esses mecanismos de defesa, mas eu lhe garanto que vai valer a pena. Existem muitas pessoas que estão seguindo essa jornada, muitas mesmo. Se você está disposto a olhar seus sentimentos, esses sentimentos que normalmente te conduziam, então, sim, você pode superar essa adição em se sentir especial. Você pode reduzir o seu narcisismo, mas você vai ter que ter comprometimento. E você vai ter que se captar, pegar a si mesmo no momento certo que você está agindo da maneira errada e olhar para dentro e perguntar o que é que está por trás desse sentimento de vulnerabilidade, de medo, solidão, tristeza, vergonha. Eu sei que é um terror muitas vezes. Encontre as palavras certas e escreva elas no papel. Esse é o caminho para relações mais seguras. Este é o caminho para se recuperar. E já deixando bem claro que a taxa de recuperação depende de pessoa para pessoa, é algo individual e que são poucas as pessoas aqui no Brasil que estão se tratando e querendo melhorar. Lá fora esse assunto já tem sido assunto de muito trabalho por muitos anos. Muitas pessoas com o transtorno da personalidade narcisista estão cansadas dos resultados que obtêm por conta do seu comportamento. E no limite de tudo, elas decidem mudar alguma coisa, pelo menos, pois não suportam mais os mesmos resultados. O que falo aqui hoje, retiro de fontes muito seguras e experientes, Dr. George Simon e Dr. Craig Malkin, pessoas que tratam narcisistas. Não adianta você levar o narcisista para ser tratado.
ele quem deve decidir por isso. Eu aqui no meu canal trago informações as quais eu acho relevante. Não estou aqui querendo dividir as pessoas entre narcisistas, empáticos e sei lá mais o que, codependentes. O que eu ensino aqui é lidar para poder viver em sociedade e não segregar. Cada um tem que tomar as atitudes que deseja. Eu já estou com um nível pessoal que eu consigo lidar bem com pessoas que têm esse transtorno, sabendo que elas têm um longo trabalho a ser feito e que elas não são o meu problema. Eu tenho os meus problemas e eu tenho que cuidar deles. Então, para finalizar, existe esperança, sim. Na minha jornada, eu percebo isso. E na minha opinião, você deverá se questionar sempre se você notou esses comportamentos. O que você se sente, por que você se comporta desse jeito. Perceber o comportamento errado e mudar. A você que assume o que é, eu desejo coragem. Um grande abraço a todos.